Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Estamos iniciando mais um programa Mulheres de Fé. O programa Mulheres de Fé é um programa evangelístico que vai ao ar todas as segundas e terças-feiras e dá continuidade com o programa Palavras da Fé, que vai ao ar às quartas, quintas e sextas-feiras. Durante toda a semana, você tem esse privilégio de receber no seu lar a palavra do Evangelho, a palavra de Deus, que salva, cura e transforma. Eu quero agora fazer nossos agradecimentos aos nossos colaboradores, esses que têm estado conosco durante todo esse tempo de 9 anos, nos ajudando a difundir o reino de Deus na terra. Nossos agradecimentos ao Grupo Verdes Mares, na pessoa do empresário Rafael Tenório, e também do empresário Paulo Cajueira e sua família, dono dessa emissora. Então nós agradecemos pela vida deles e declaramos bênção sem medida, que a restituição divina chegue sobre eles. E agora eu quero fazer meu agradecimento todo especial ao nosso Deus e convido você para junto comigo orarmos ao Senhor. Aí você diz o que é oração? Oração é falar com Deus. Oração é você colocar-se diante de Deus e levar para Ele tanto as suas dificuldades, também como a sua gratidão. Pelo que você tem, pelo que você é e por tudo que Deus fez e irá fazer na sua vida, porque nós vivemos por fé. Nós sabemos que Deus é o nosso Pai e que Ele quer o melhor para seus filhos. Então eu te convido, talvez você hoje ainda não tenha falado com Ele, mas é o momento agora. Você pode estar no consultório, pode estar no hospital, ou pode estar no seu lar, mas aonde você estiver, você pode se conectar com Ele, porque Ele é presente. Ele diz que Ele é um Espírito verdadeiro e o que importa é que os seus filhos o adorem em espírito e em verdade. Pai, nós te damos graça por este dia que o Senhor fez para nós. A tua palavra diz que o Senhor fez um dia para que nos alegremos nele. Talvez alguém que esteja aí no hospital não sinta-se tão alegre, porque está passando por um momento de dificuldade. Mas nós sabemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor é o Deus que salva, que cura, que batiza, que liberta e que traz vida plena. A tua palavra diz em João 10:10, que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para dar vida e vida com abundância. E nesse momento eu apresento essa pessoa que está nos ouvindo, que está enferma ou que está em dificuldade, passando um momento difícil na vida, que a tua mão poderosa esteja sobre ele, que traga cura, que traga restauração, que traga livramentos e que a tua bênção, Senhor, bênção que é divina. A palavra diz também que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Então, neste momento, Pai, eu rogo por esta pessoa que está nos escutando, que está aí com dificuldades, que a tua mão poderosa ajude, console e resolva toda essa situação para a glória do teu nome. Amém. E agora nós vamos ter um pequeno intervalo e voltaremos daqui a pouco para ouvirmos a palavra de Deus. E eu já quero antecipadamente parabenizar as mulheres, porque nós estamos no mês da mulher. Esse mês é muito importante, todos são importantes, mas nós comemoramos no dia 8, o Dia da Mulher. Então eu quero parabenizar todas as mulheres e desejar que elas tenham uma vida plena em Deus. Que cada uma de nós tenhamos sempre motivos para agradecer ao Senhor. E o maior motivo que você tem é o motivo da vida. Então, felicidade para você, mulher alagoana, mulher brasileira, essa mulher guerreira que somos nós, né? Então vamos a um breve intervalo e voltaremos daqui a pouco para ouvir uma boa palavra.
água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você. Boa tarde. Neste mês de março, que é comemorado para a mulher, eu trago esta mensagem direto do coração de Deus. Amém? A mulher do fluxo de sangue. A mulher do fluxo de sangue, uma mulher anônima, sem nome, mas que foi de grande relevância na história e também nos proporciona a conhecer mais sobre fé. É interessante que essa história, ela é inserida num contexto também sobre a filha de Jairo, uma menina que particularmente tinha 12 anos, tal qual a mulher do fluxo de sangue que padecia há 12 anos. Ambas sem nome, mas Jesus esteve no caminho delas duas. A mulher, é interessante, né, que houve da parte do pai, da parte de Jairo, pai da menina, uma súplica, um clamor, mas da mulher do fluxo de sangue não houve. Não houve súplica, não houve clamor, houve apenas o toque daquela mulher nas vestes, na orla de Jesus. Amém? E aconteceu sem palavras. Não havia palavras, não houve palavras da parte da mulher do fluxo de sangue, não houve um pedido, mas houve uma considerável fé. E essa fé trouxe para ela a cura. Esses dois milagres, eles estão conectados. Esses dois milagres retratam mulheres, duas mulheres, independente da idade, porque a própria palavra ela não relata a idade da mulher do fluxo de sangue, relata apenas a idade da menina com 12 anos. Mas duas mulheres, numa época onde a mulher era totalmente discriminada da sociedade. E vamos falar um pouquinho sobre isso. E houve um milagre na vida dessas duas mulheres, independente delas serem anônimas, independente da idade, houve um milagre, aconteceu na vida delas duas. Amém? Então, qual era a situação daquela mulher, né, da mulher do fluxo de sangue? E esses textos, eles se encontram lá em Mateus 9, no capítulo 9, dos versículos do 20 ao 22, Marcos, do capítulo 5, do versículo 25 ao 34, e Lucas, que é onde nós vamos abrir, do capítulo 8 ao 43. Então, vindo aqui para Lucas, no capítulo 8, 43, onde vamos deixar aqui por enquanto aberto, e já já a gente vai estar lendo essa história maravilhosa, essa história de fé desta mulher sem nome, né, desta mulher anônima como eu e você, né? E os três evangelhos relatam a cura desta mulher, não apresenta detalhes sobre ela. Os evangelhos, eles apenas falam assim, e certa mulher que havia 12 anos que padecia de um mal. É isso que relata os três evangelhos. Com isso, sem mencionar a idade, sem mencionar o nome, não faz com que isso seja um evento sem importância. Não diminui a importância, o significado do que Jesus trouxe para a vida daquela mulher. Amém?
E o que dizia a lei na época de Jesus? O que dizia a lei naqueles tempos de Jesus? Quando a gente fez isso, você marca aí Lucas capítulo 8 e vamos aqui para Levítico, que é lá no comecinho da Bíblia. Levítico 15. No livro de Levítico, capítulo 15, eu vou ler aqui rapidamente para que você entenda como era a situação naquela época. A mulher que tiver hemorragia ou que continuar menstruada além do tempo normal será considerada impura, como também durante o tempo de sua menstruação. Assim será para todo o leito sobre o qual ela se deitar durante todo o tempo de seu fluxo, como normalmente ocorre com sua cama durante seu período menstrual. Todo móvel o qual ela se sentar ficará impuro, como quando também quando estiver com suas regras. Quem os tocar ficará igualmente impuro, deverá lavar suas vestes, banhar-se em água e ficará impuro até a tarde. Quando a hemorragia cessar, ela deverá observar 7 dias e então será considerada pura. Vamos até aqui porque isso já esclarece bastante, né, para que a gente venha entender. Isso num período de dias. Esta mulher estava num período de 12 anos. Amém? Então vamos lá. Então ela não podia, ela foi totalmente descartada, porque ela nem podia tocar nas pessoas e as pessoas também não podiam tocar nela. Tudo que ela tocava se tornava impuro, porque ela padecia de uma enfermidade, dessa hemorragia, há 12 anos, né? Então, ela não tinha uma vida social, concorda comigo? Ela estava simplesmente discriminada, né? Ela estava impura para aquela sociedade. E falando em lei, né, eu queria trazer para vocês, né, no nosso Brasil, né, no nosso tempo. Mas para isso eu vou rapidamente, nós não temos muito tempo aqui para destrinchar cada uma das nossas constituições, o que ela trouxe para nós, mas eu queria ressaltar algumas delas. Claro que a primeira, né, que foi no Brasil Império, e o Brasil Império vale ressaltar que foi do ano de 1822 até 1889. Então, dentro desse Brasil Império, foi promulgada a primeira Constituição em 1824. Mas dentro desta Constituição, pasmem, mulher não foi nem sequer mencionada, né? E os homens que eram considerados cidadãos eram os homens que possuíam posses e que fossem brancos. Então, essa Constituição, ela não falava de nenhum momento sobre a mulher, né? Então, através, né, dos tempos, né, esse tempo foi o tempo de Dom Pedro I, né? Então, ele, mais na frente, né, através da promulgação do decreto de número 21.076 de 1932, já bem mais à frente, do Código Eleitoral, consagra um direito, que é o direito ao voto, né? E a participação política da mulher. Então, isso foi em 1932 a 1934. E essa Constituição, ela estabelece alguns dispositivos nesse ano de 1934, como o direito à igualdade ao salário e a proibição de trabalho das mulheres em local insalubre, como também o descanso pós-parto. Oh, glória! Nós conseguimos esse feito nesses anos de 1932 e 34.
A Constituição Federal de 1988, ela é apelidada como Constituição Cidadã. E eu vou lhe explicar rapidamente por quê. Porque ela foi marcada por grandes vitórias e movimentos das mulheres, visto que cerca de 80% das reivindicações daquela época foram incorporadas no texto constitucional daquele período, que ampliou de maneira bastante significativa os direitos individuais, sociais, civis, políticos, não só das mulheres, mas de todos os cidadãos brasileiros. Sobre a mulher, eu destaco 2: a proibição da discriminação das mulheres no mercado de trabalho e o aumento dos direitos civis, sociais e econômicos das mulheres. Vale salientar, que estas constituições, inclusive a Constituição Cidadã, na sua escrita, ela de fato fala e nos revela grandes e poderosos direitos que foram conseguidos. Porém, existe uma diferença muito grande nessa escrita para a aplicabilidade desses direitos. Amém? Dentre desses muitos avanços, a lei é uma lei de número 11.340 de 2006. Talvez você não a reconheça quando eu falo dela pelo número 11.340 de 2006. Mas você vai lembrar e saber que a conhece bem quando eu falo da Lei Maria da Penha. Essa lei onde ela foi precursora a criar mecanismos jurídicos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, dentro desses poucos pontos, dessas poucas pontuações sobre a nossa lei brasileira, o direito da mulher, são inúmeras as conquistas. Claro, não pode se negar sobre isso, mas numa realidade de muita desigualdade ainda vivemos, numa realidade de muita discriminação. Não igual a mulher do fluxo de sangue naquele período de Jesus, mas quando lemos a história da mulher do fluxo de sangue, sem nome, anônima, onde diz que ela ouviu falar de Jesus e o nome que está acima de todo o nome que se nomeia, esse nome ele é poderoso. Ela se encontrava desencorajada pelos médicos, ela se encontrava desencorajada pela sociedade, sabe? Eu creio também que ela se encontrava desencorajada pela própria família. Aliás, eram 12 anos. Ela se encontrava debilitada, ela se encontrava com sua saúde crônica, com uma doença crônica, e ela se encontrava empobrecida. Vamos aqui em Lucas, onde eu quero que a gente leia junto. Se você está com sua Bíblia, não deixe de estar aqui conosco. Lucas, capítulo 8. Vamos aqui em Lucas 8, 43. Nas proximidades estava certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia e já tinha gasto tudo o que podia com os médicos, mas ninguém fora capaz de curá-la. Ela conseguiu se aproximar de Jesus por trás e tocou na borda de seu manto, quando no mesmo instante lhe cessou completamente a hemorragia. Ao que Jesus indagou: quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro pondera: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou. É bom salientar que antes, para você entender um pouco o contexto,
no capítulo 8, versículo 40, né, Jesus regressou. Assim que Jesus regressou, a multidão o recebeu com grande júbilo. Então existe todo um contexto, né? Jesus encontrou uma multidão, Jairo foi até com ele, pedindo socorro, clamando pela filha, né? que estava acamada, estava praticamente morrendo, e se encaminhava para a morte. E essa mulher, ela entra nessa situação atrás da cura dela, né? Então, Pedro, ao que Jesus indagou, quem tocou em mim? Como todos negassem, Pedro ponderou: mestre, a multidão se aglomera e te espreme, e ainda assim deseja saber quem te tocou? Contudo, Jesus insistiu: certamente alguém me tocou, pois senti de mim emanou poder. Em muitas versões diz: de mim saiu virtude. Então a mulher, compreendendo que não havia de passar desapercebida, aproximou-se, tremendo, e prostrou-se aos pés de Jesus. E diante de todo o povo declarou o motivo pelo qual o tocara daquela maneira, e como naquele mesmo momento fora totalmente curada. Ao que Jesus lhe afirmou: filha, tua fé te curou, vai-te em perfeita paz. Queridos, eu quero fazer aqui claro algumas pontuações necessárias, importantes para nós crescermos. Ela enfrentou com considerável fé. Aquela mulher, certamente ela ouvia falar de Jesus. O nome de Jesus já era ouvido, né, por muitos, né, dos feitos que Jesus já tinha feito, né, de como Jesus ensinava, de como onde Jesus passava, ele curava as pessoas. Então, ela já tinha isso dentro dela. Então, o que acontece? Ela acreditou que ela foi cultivando esta fé dentro dela, e ela, acredito que declarando que se ela pelo menos tocar nas vestes de Jesus, ela seria curada. Ela foi cultivando esta fé, ela foi cultivando, né? Ela foi dizendo para si mesma. E, inclusive, vale também salientar que ela imaginou que continuaria anônima. Ela tocava nas vestes, recebia a cura e ela já estava partindo. Só que Jesus, ele não falou baixinho, ele não chegou para quem me tocou. Não, quem me tocou? E Pedro, atônito: meu Deus, todo mundo está aqui, Jesus não está conseguindo nem andar direito, né? Vamos visualizar aí a história. Jesus não está nem conseguindo andar. Como é que tu diz, mestre, quem te tocou? Olha o povo te espremendo. E Jesus: quem me tocou? Quem me tocou? E claro, a palavra de Deus aqui diz que ela estava trêmula. Queridos, ela estava tomada de medo. Porque ela sabia, como nós lemos lá no início, em Levíticos, no capítulo 15, a partir do 25, que a mulher estando impura, ela não podia tocar nas pessoas, e as pessoas também não podiam tocar nela. Então ela estava ali com medo, porque ela não sabia o que ia estar acontecendo, mas ela, com a fé dela, agarrada à cura que ela já tinha tido, ela falou e contou toda a história. E aí, quando ela contou a história, né, a reação de Jesus, né, que ela estava com medo, né, ela estava angustiada, mas a reação de Jesus a tomou e acalmou, porque a reação dele foi: filha, uma mulher que estava afastada da sociedade, não podia tocar nas pessoas, as pessoas não podiam tocar nela. Há 12 anos, ela recebe um afago nas palavras de Jesus e até mesmo na presença de Jesus. Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Jesus, ele quis
colocar para todos ali que aquela mulher, ela não precisava estar mais banida da sociedade. Ela estava curada. Ela podia sim estar hoje junto com a sua família, junto com o lugar que ela fazia parte. A vida dela estava restaurada. Amém? Então, o que destacar com esse vai em paz, que está lá em Marcos, né? No capítulo 5, 34, e em Lucas, como nós lemos também, significa literalmente vai em paz. Significa, em outras palavras, que ela fosse grata pela cura, através da fé, da cura que ela conquistou, através da fé que ela alimentou, tocando em Jesus, da fé nele, em Jesus Cristo. Ela conseguiu a cura, ela conseguiu achar o que ela tanto buscava. E a vida dela foi totalmente transformada. Somente com fé se vence o medo. Somente com fé se vence o fracasso. E é com fé que nós chegamos a Jesus. Foi o que aquela mulher fez. Não importava a multidão. Ela estava fraca, ela estava debilitada, mas ela tinha dentro dela uma certeza que se apenas tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Mais que isso, a sua vida seria restaurada, como de fato foi. Por isso que ela não podia simplesmente tocar e sair. Não, Jesus deixou público. Vejam, era uma multidão que estava ali. E Jesus deixou aquela cura pública. Jesus é o alívio para todos os cansados, para todos os oprimidos, para todos os descriminalizados. Jesus, ele é o alívio. Em Mateus 11, 28, nesse versículo, Jesus expressa um precioso convite para aqueles que ainda não creem nele. E é um convite relevante, pois atrás deste convite vem uma promessa que ainda é válida nos dias de hoje. E eu vos aliviarei. É isso que Jesus nos diz. E eu vos aliviarei. Amém? Eu vos aliviarei. Vamos abrir nesse versículo. Vamos abrir em Mateus capítulo 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados de carregar suas pesadas cargas, e eu vos darei descanso. Amém? Ele nos dá um descanso, ele alivia o nosso fardo. E para você que está comigo nessa tarde, eu quero lhe fazer um convite. A você, mulher, a você, menina, a você, homem, a você, rapaz, a você eu quero fazer um convite de entregar o seu coração, de romper com todo medo, ir até Jesus, abrir o seu coração para Jesus, porque Ele não invade. Ele deseja que você abra o seu coração para que Ele possa fazer a transformação na sua vida. Qual é a área que você deseja que Jesus modifique? Eu quero dizer que Ele faz infinitamente além do que você pede ou do que você possa imaginar, porque Ele é Deus. Amém? Diga comigo, eu, e você fale seu nome, né? Eu recebo a Jesus, aceito a Jesus como o Senhor da minha vida. Eu aceito a Jesus como o meu único Senhor, como o meu Salvador. E que Ele possa transformar, eu libero a minha vida para que Ele venha a transformar a minha vida. Eu quero ser um contigo, porque eu sei que você, Jesus, é um com Deus. Eu quero dizer neste momento que entendo que sem Ti eu nada posso fazer.
E eu compreendo que Deus, no seu infinito poder, sendo Deus, Jesus com ele, deixou a sua glória de Deus e fez homem para humildemente cumprir toda a dívida, cumprir toda a lei. E sem nenhuma culpa, ele aceitou ser cravado naquela cruz para que eu hoje fosse restaurado com Deus através da tua grande misericórdia. Espírito Santo, venha em mim fazer morada. Me transforma a cada dia para que eu, como aquela mulher naquele tempo de Jesus, e ainda hoje mencionada, teve a vida transformada e pela fé ela foi salva. A fé em Jesus. Amém? Eu deixo um grande beijo para todos vocês e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva a saúde até você. Estamos de volta com o programa Mulheres de Fé, depois de ouvirmos uma palavra maravilhosa, justamente para você, mulher, que nos escutou. E agora nós queremos estamos fazendo o nosso último bloco, que titulamos como Pão Diário. O pão diário é esse pão que você se alimenta fisicamente, está ilustrado aí na tela. Mas não é só deste pão que eu e você precisamos. Jesus Cristo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a palavra que alimenta seu espírito, que é necessário para a sua vida, segundo o que Jesus falou, é a palavra de Deus. Então eu quero deixar uma porção da palavra como pão diário, para você meditar durante esta semana no Salmo 103 e o versículo 6 e o versículo 8. São duas pequenas porções. A gente diariamente come pequenas porções, né? Então você vai se alimentar com estas porções durante a semana. Veja o que é que diz aqui a palavra de Deus. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Isso é uma promessa de Deus. O Senhor faz justiça e defende a causa dos oprimidos. Talvez você esteja em casa passando por alguma dificuldade, esteja sendo oprimido, ou que você nesse momento esteja vendo uma situação que você não está gostando e às vezes até pergunta, onde está Deus? Não tenha dúvida, Deus está patente, Deus está sabendo tudo o que está se passando e como poderá resolver. Nós não estamos aqui aleatoriamente. Há um Deus que está nos vendo. Se você é um oprimido, se você é um justo e está passando por dificuldade, aguarde, porque Ele traz livramento. E veja o que diz aqui o versículo 8. O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Às vezes a gente quer uma resposta, por exemplo, alguém nos ofendeu e a gente diz, eu só queria que acontecesse algo com aquela pessoa. Não, Deus não se agrada disso. Mas entregue ao Senhor e Ele sabe a melhor forma de resolver. Porque Ele é compassivo, misericordioso e muito paciente e cheio de amor. Deus tem uma maneira de resolver de forma que vai satisfazer o seu coração, que vai lhe ajudar e ajudar talvez a outra pessoa que lhe ofendeu. Nós ficamos muito preocupados com a situação que nós estamos vendo, até
no Brasil inteiro, né? E nós dizemos como isso pode acontecer. Mas tudo está patente aos olhos do Senhor. E Ele, com seu tempo, nos trará o livramento, em nome de Jesus. E agora eu quero fazer nossos agradecimentos, mais uma vez, ao nosso pastor Eliseu, que é o pastor da Igreja Verbo da Vida, Barro Duro. E ele tem nos cedido o seu gabinete para gravarmos este programa. Muito obrigado, pastor Eliseu. E a recompensa, claro, o seu desejo é esse, o senhor está evangelizando aqui através de nós. E também queremos deixar aqui o nosso horário de cultos e convidar você, meu caro telespectador, para fazermos uma visita. Nossa igreja fica aqui no Barro Duro, na rua Juca Sampaio, o endereço está aí na tela, e os nossos horários de cultos são às quintas-feiras, 20 horas. E aos domingos, 10 horas, Escola Bíblica Dominical, e às 18 horas, o culto da família. Então você é o nosso convidado e será muito bem recebido. E para finalizar, eu quero fazer nossa oração, agradecendo a Deus por tudo e agradecendo pela sua vida também. Pai, nós te damos graças, Senhor, por este momento tão especial, onde tivemos a oportunidade de semear a palavra de Deus, a boa semente, a semente que dá fruto para a vida eterna. Eu quero agradecer pela vida do nosso telespectador, que ele seja abençoado, protegido, guardado, que a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja no seu lar, hoje e para sempre. Amém. Água mineral Verdes Mares, mais uma empresa do grupo do empresário Rafael Tenório. A água é, depois do oxigênio, a primeira maior necessidade para a vida. Ela não só hidrata, mas também baixa a pressão arterial nos hipertensos. Então, cuide da sua vida bebendo água mineral Verdes Mares, a água de melhor qualidade. Lembre-se, todo caminho pode levar à venda, mas só a água mineral Verdes Mares leva saúde até você.